Muito bem, no vídeo de hoje eu quero começar uma série muito especial falando sobre escândalo. O que significa escândalo na palavra de Deus, quais escândalos a Bíblia mostra e quais ela prevê. Eu sou o Bispo JR, seja muito bem-vindo, um tempo especial de Deus, de olharmos para as Escrituras, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração, na nossa oração, na nossa hora de oração e nos nossos clamores, nas nossas vigílias, nos nossos jejuns, em nome de Jesus. Muito bem, escândalos. Aqui está escrito em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 18 e versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra, uma grande pedra de moinho, e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Muito bem, esse é um tema interessante, é um tema de muitas controvérsias, e quando o Senhor colocou então essa palavra no nosso coração, eu dei uma olhada em vários textos que falam sobre esse assunto e que falam sobre escândalos na palavra de Deus, como por exemplo, alguém poderia ter se escandalizado nos dias do rei Davi, quando ele tomou a mulher de Urias, que era um dos seus valentes. Alguns poderiam se escandalizar também, terem se escandalizado com as posturas ou atitudes do rei Saul. Outros poderiam ter se escandalizados, como por exemplo naquela passagem de Ananias e Safira. Outros também, isso a palavra mostra, ficaram escandalizados com a postura e o testemunho de Estevão, que por fim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, terminou apedrejado. Então, é uma questão muito interessante essa, mas o fato é que Jesus alertou: ai daqueles por intermédio dos quais vierem os escândalos, ai daqueles que fizerem tropeçar um dos pequeninos. Então, começando por esta definição de escândalo. Escândalo na Escritura é a palavra escandalon, do grego, escandalon, escreve com S e K, e depois D-A-L-O-N, escandalon, que significa pedra de tropeço. Exatamente, o termo grego no original utilizado para escândalo é fazer tropeçar. É quando alguém, de alguma maneira, faz, como poderia dizer, com que alguém se afastasse da aliança, se afastasse da fé. De uma maneira mais clara, dentro do entendimento da própria palavra. Escândalo também significa uma coisa mais comum, assim, popular, que a gente diz: a pessoa é escandalosa, fulano de tal é escandaloso, fulana de tal é escandalosa. É exatamente quando alguém surta, exatamente quando alguém faz uma gritaria sem cessar, sabe? Ele fala assim: você é escandaloso, como eu disse, né? Mas longe de ser o objetivo e o significado que nós estamos então trazendo aqui, é a pedra de tropeço. O escândalo se torna algo realmente que faz alguém tropeçar. E esse é um objetivo muito claro das Escrituras e do Senhor Jesus, de mostrar o perigo desta atitude ou destas ações e atitudes que podem levar e que podem fazer alguém tropeçar. Então, o que você pensa sobre esse assunto? Porque Jesus é escândalo para os judeus, diz o apóstolo Paulo, eu vou falar mais adiante. Porque a cruz também se tornou escândalo em Jerusalém naqueles dias. Então, o que você pensa sobre isso? Porque eu quero dizer a você, em nome de Jesus, esses são dias de nós guardarmos o nosso coração. Esses são dias de nós vigiarmos, de nós orarmos, de nós compreendermos a nossa vida na presença do Senhor de maneira real, de maneira clara, a tua vida com Deus, a tua comunhão na presença do Senhor, para que
por intermédio de qualquer escândalo que nos sobrevenha nestes dias, e estes dias que temos vivido, esse ano de pandemia, ano de 2020, já agora o mês de setembro, caminhando para o mês de outubro, daqui a pouco o mês de novembro, mês de eleições, um mês muito controverso aqui para o Brasil, em todos os estados e em todos os municípios, dias e meses desse ano que ainda reservam muitas e muitas coisas, muitos e muitos fatos e acontecimentos. E cremos nós, ou creio eu, também de escândalos. Por isso, prepare-se, guarde o teu coração, abra-se para o mover do Espírito Santo de Deus e não seja roubado de maneira alguma em nome de Jesus, porque muitos escândalos têm marcado a nossa história recente, você sabe disso. É hora na política, envolvendo grandes parlamentares ou famílias de políticos renomados de tantos e tantos, de décadas, aliás, não de anos, mas de décadas, aliás, na política, nos governos, sabe, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, em países inteiros. Vira e mexe você ouve falar de escândalos envolvendo pessoas importantes, sejam jogadores de futebol ou multimilionários ou pessoas envolvidas no meio artístico, assim por diante. E por que não escândalos nas próprias igrejas também? O que temos visto e temos reparado isso com pessoas do testemunho da fé cristã, do testemunho das igrejas evangélicas e que estão com seus nomes, hora ou outra, envolvidos de alguma maneira em escândalos. E você abre um portal de notícias na internet ou você assiste a um programa de televisão e você acaba lamentavelmente vendo notícias de um pastor, de um bispo, de um apóstolo ou de uma irmã, quem quer que seja, como nós vimos recentemente esse caso que ainda está em trâmite da deputada Flor de Lis, um grande escândalo, a morte obscura do marido, aparentemente os filhos envolvidos, a mulher com um ministério de tantos e tantos anos, obras e tudo mais. Está ali o desexemplo, o escândalo, ele traz um desexemplo, e o desexemplo, ele traz o julgamento, e traz consequências na vida daqueles que estão se levantando, sendo constituídos na fé, ouvindo a palavra de Deus, veem aquele tipo de situação e ficam realmente alarmados, muito e grandemente alarmados, porque o escândalo ele causa vexame, ele choca, ele tem a tendência de causar constrangimento sobre as pessoas, e o constrangimento tem a tendência de fazer alguém se desviar da verdade, se desviar dos caminhos do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero chamar a tua atenção para que você renove a tua aliança. Se você está enfraquecido, busque a palavra de Deus, chame um homem de Deus, faça uma campanha, entre em jejum, peça ajuda, não se isole, não fique calado, não fique distante realmente daquilo que Deus pode, daquilo que Deus quer realizar na tua vida. Se você se enfraqueceu por notícias, por escândalos de quem quer que seja, ou por algum outro tipo de atitude ou de comportamento de quem quer que seja, em nome de Jesus eu quero chamar a razão do Espírito de Deus para transformar o teu coração e você possa encontrar um caminho de perdão, um caminho de arrependimento, um caminho de liberação e de leveza para o teu ser em nome de Jesus, porque esse é realmente o caminho, creio eu, que é do Senhor, porque está escrito: não há oculto senão para ser revelado, e não há escondido senão para ser manifesto. Então Deus é que é o juiz, Deus é que julga, Deus é que leva a cabo as consequências sobre a vida de cada um, dado o procedimento das tuas próprias ações. E quando nos escandalizamos ou quando nos enfezamos em algo, enraizamos este mal como um exemplo, ou usamos algum desexemplo ou desventura de alguém da própria fé como
como um balizador para decidir os meus caminhos, mudar de igreja, sair da igreja ou desviar de vez, estamos sendo duplamente errados, estamos sendo muito mais errados do que qualquer outro que inadvertidamente comete um pecado e o diabo o rouba. Por quê? Porque fomos alertados à luz da verdade e da palavra do Senhor em nome de Jesus. E muitos dos escândalos e muitas das roturas enormes que aparecem e que aparecerão nestes dias e para o ano, em nome de Jesus, são nada mais nada menos, sabe do que? Deus mostrando, isso mesmo, aquilo que estava oculto, aquilo que Deus tentou tratar e aquilo que o homem impediu de ser tratado e de ser tocado, fosse em sua vida financeira, fosse em sua vida familiar, o que quer que seja, porque Deus não se agrada da aparência do homem. A sabedoria do profeta Samuel, lá, ouvindo ao Espírito Santo de Deus, em 1 Samuel 16, Samuel imaginava serem os filhos de Jessé, alistados no exército de Israel, os futuros reis, ou o futuro rei a ser ungido, mas o Espírito Santo de Deus abriu os seus olhos, deu a ele sabedoria, dizendo: o homem vê o exterior, mas Deus vê e conhece o coração. Então as aparências vão cair e de maneira amarga serão sentidas. Aqueles que vivem uma vida dupla, seja no altar, seja em postos altíssimos, e que usam e se vangloriam de sua grandeza, de sua posição, de seu dinheiro, de sua prosperidade, ou do que quer que seja, eles que se cuidem, porque se através deles vierem os escândalos, ou o Espírito Santo de Deus desmascarar e desvencilhar eminentes possíveis escândalos, esses serão realmente provados tremenda e grandemente em nome de Jesus. Eu queria, para encerrar esse pequeno vídeo de introdução dessa série, contar para você uma história da década de 80. A minha mãe, nós somos em 3 irmãos, e a minha mãe então nós tomávamos banho final da tarde, os meninos jogando bola na rua e correndo para lá e para cá, e penteava o cabelo partidinho no meio, todo mundo, e sentava ali, tomava um café com leite e com pão, e sentava ali no sofá, e a minha mãe ligava a televisão. A televisão naquela época era aquelas televisão colorama, que com certeza muitos que talvez venham aqui ouvir não façam nem ideia do que eu estou falando, que era mudado no seletor. Em princípio não era nem colorido, era preto e branco. E a minha mãe colocava a gente sentado ali para ouvir, depois melhorou um pouco, para ouvir o pregador. E a gente ouvia mensagens e ministrações, óbvio, confesso que não lembro o teor das mensagens, mas a gente ouvia o pregador. Eram pastores americanos, eram homens de Deus com ministério recomendado ao redor do mundo inteiro, muitos deles que hoje não se noticia mais a respeito deles, mas a minha mãe colocava, eram pastores protestantes, pastores batistas, pastores presbiterianos, e ela nos colocava para ouvir a palavra de Deus. Ela acreditava que ouvindo a palavra de Deus nós iríamos aprender algo, enriquecer a nossa vida, sermos pessoas que tivessem talvez novas oportunidades ou novas chances no decorrer dos anos na nossa formação e tudo mais. Depois de muitos anos eu sempre me lembrei, sempre menciono essas histórias, e eu soube que alguns daqueles grandes pregadores, eles haviam caído, eles haviam sido escândalo para as suas comunidades, haviam cometido alguns adultérios, outros se envolveram em escândalos de ordem financeira, assim por diante. E eu olhava e dizia para minha mãe: mãe, aqueles pastores sumiram da televisão, a gente não vai mais ouvir o missionário. A gente pensava assim, e eles haviam realmente desaparecido, não porque eles não foram capazes de sustentar a obra ou de realizar aquela obra, não, mas sabe por quê? Porque aquilo que os enredou, os laços que os envolveram, da carne, da vaidade, do amor ao dinheiro, dos laços realmente do passarinheiro, tomaram e destruíram aqueles homens, alguns deles. E
fizeram com que eles escandalizassem suas comunidades e se tornassem escândalos na nação, no país e ao redor do mundo. E qual foi o prejuízo? O prejuízo foi que aquela mensagem não chegava mais à tela da nossa casa, que nós não ficávamos mais ali sentados para ouvir a pregação do missionário, para ouvir o conselho do pregador. Nós perdemos aquilo, porque eles se perderam. Então, aqui cabe uma ressalva muito importante em nome de Jesus, da nossa responsabilidade, dos caminhos de Deus em nossas vidas. Não seja eu escândalo, não seja você escândalo, não sejamos nós os proponentes ou os iniciantes, iniciadores de escândalos que possam lesar a obra de Deus, porque esse não vai passar sem penas, sem perdas. Não sejamos nós aqueles que também se escandalizam em função das práticas ou dos mandos e desmandos de quem quer que seja. Que o nome do Senhor seja engrandecido. E eu oro por mim e por você, que nós estejamos enraizados, embasados, com a nossa casa na rocha, edificados, porque os dias são maus, diz o Senhor, mas a misericórdia do Senhor será confirmada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba, daqui a pouco você vai poder acompanhar a sequência desse estudo, dessa meditação na palavra e também das orações que queremos colocar adiante do Senhor por esse assunto em nome de Jesus. Fica com Deus.